encontrei para fazer era de voluntariado numa associação que se chama a Cozinha Popular da Mouraria, que é situada na Mouraria, que é uma associação que é um espaço de convívio e que tenta fazer atividades à volta da boa alimentação, à volta da convivialidade, à volta também das boas práticas ambientais e da sustentabilidade. Então, eu voluntariei naquela associação há 7 anos, também para melhorar o meu português. E quando a Câmara Municipal de Lisboa ofereceu um lote de horta urbana à associação, a associação queria desenvolver lá atividades pedagógicas. Eu, porque eu tinha alguma sensibilidade, e ainda tenho uma sensibilidade com as plantas e com a agricultura, por o facto do meu background familiar. Eu venho de uma região no campo, na França, onde é que se faz muita agricultura. Eu sempre vi os meus pais, os meus avós fazer horta. E então, quando a Associação a Cozinha Popular de Mouraria me pediu para manter e para coordenar as atividades dessa horta pedagógica, eu aceitei. E ainda hoje estou ali na Graça, no Parque Horticole da Câmara Municipal de Lisboa da Graça. Nesse Parque Horticole, estou a manter esse lote de horta. Fazer essa coisa de gerir, de coordenar as atividades dessa horta pedagógica, revelou mesmo uma vocação para esse tipo de coisas, o gosto de cultivar, de mostrar o bom, o alimento bom, de mostrar às pessoas que é possível ter uma alimentação diversificada, uma alimentação saudável, ainda com um espaço muito pequeno de horta. E então o que eu fiz, eu tentei ter o máximo possível de variedade de hortaliças e de plantas na horta, para mostrar às pessoas que existem outras coisas além do feijão de lata e da batata frita congelada. E então eu descobri essa vocação de partilhar esse conhecimento das plantas, das hortaliças, das técnicas mais respeitadoras do ambiente, não, de cultivo, técnicas de cultivo biológico. E então eu comecei a participar em outros projetos de hortas urbanas em Lisboa. Projetos também para recuperar árvores de fruta da cidade, projetos de palestras em escolas para mostrar às crianças como que nasce um feijão, como que se faz uma estaca de batata doce. E depois de todas essas experiências e do meu conhecimento desse sector de atividade dentro da ação social, dentro da intervenção, eu percebi que em Lisboa havia muitos desses projetos, um bocadinho não muito conectados uns com os outros, um bocadinho isolados, e muitas vezes são projetos a uma muito pequena escala. Isso quer dizer, é um canteiro numa escola, é uma pequena horta urbana, é uma pequena horta comunitária, mas eu percebi que, ao contrário de algumas grandes cidades europeias, Lisboa não tinha realmente um grande projeto de agricultura urbana, um verdadeiro projeto produtivo que tem uma infraestrutura suficientemente desenvolvida para receber vários tipos de atividades e não só uma intervenção pontual numa escola ou num bairro. E então eu comecei a estudar um bocadinho a literatura sobre os projetos de agricultura urbana. A Comissão Europeia, por exemplo, já desenvolveu alguns estudos para demonstrar os benefícios que esses projetos podem dar. Também na França, há já várias cidades que têm verdadeiras quintas urbanas, que são espaços a grande escala, que têm produção à vocação econômica e que também oferecem atividades a todos os tipos de público. E então eu pensei como podia ser o modelo para Lisboa, porque cada cidade é diferente. Eu queria dizer também que cada sistema alimentar é diferente.
cada sociedade, cada cultura tem a sua especificidade. Eu pensei, se já que faz sentido também Lisboa ter grande projeto de agricultura urbana ou de agroecologia urbana. Vou falar bocadinho mais sobre o conceito de agroecologia depois. E eu comecei para fazer diagnóstico. Isso quer dizer, ok, esse projeto vai acontecer em Lisboa, o que é a história de Lisboa com o seu abastecimento alimentar, qual é a realidade hoje em dia do sistema alimentar em Lisboa, quais são eventualmente as necessidades em termos educacional às quais esse projeto podia responder. E então eu fiz esse diagnóstico mais de um contexto lato do enquadramento desse projeto na cidade. E então vou começar para umas constatações mais globais, mais gerais, sobre a nossa alimentação e a maneira que a nossa alimentação chega às nossas cidades. A história recente, ou pelo menos o século XX, mostrou uma intensificação, uma maior escala do produto ao nível global, por predominância, basicamente, da agricultura industrial e do consumo de massas. Então, a produção alimentar hoje em dia é extremamente especializada e centralizada. Por exemplo, há regiões na Espanha que só produzem tomate em milhares de hectares e distribuem tomate na Europa toda. Há zonas também em Portugal que só fazem produção de cerejas. E então, esse modelo industrial e o modelo de distribuição do consumo de massa faz que a agricultura é extremamente centralizada e muitas vezes é questão de uma gestão por monopólios industriais e comerciais. E então, por causa disso, os cidadãos, as pessoas não têm muita ligação com o espaço de produção alimentar. Vem tudo de muito longe. Uma vez que está ali no supermercado, na luz, na mise en scène da loja, há uma diversidade incrível, é tudo muito bonito, é tudo muito brilhante na luz, mas uma vez que passamos no armazém do supermercado, já não sabemos o que estão lá, são caixas cinzentas, uma em cima das outras, e esse mundo das trevas, é o que eu queria dizer, ao mundo da luz, é o que se vê na loja, e depois as trevas são todos os mecanismos extremamente complexos que que existem lá atrás no sistema alimentar. Então, isso não é tudo negativo, porque esse sistema de produção industrial dos alimentos permitiu realmente aumentar o acesso de todos à alimentação, com maiores exigências sanitárias, com preços cada vez mais baratos. Isso depois tem efeitos colaterais, por exemplo, de uma grande competição entre os produtores e de uma baixa continual da remuneração dos agricultores, mas pelo menos os preços dos bens alimentares são cada vez mais baratos, e isso é um efeito colateral da industrialização. É uma coisa que pode ver como positiva, mas essas coisas positivas, esse maior acesso, esses preços baixos, também têm danos colaterais. Então, essa produção industrial tem alguns benefícios, mas infelizmente tem grandes externalidades negativas. Por exemplo, essas externalidades que nós podemos imaginar facilmente pode ser uma qualidade menor, uma qualidade nutricional menor dos alimentos, por causa dos modos de produção, dos modos de transporte ou de armazenamento, que faz que, por exemplo, uma cenoura vai ser apanhada no campo depois de 5 dias, se ela fica 5 dias no frigorífico, por exemplo, perde 80% das vitaminas e dos micronutrientes. E então, muitas vezes, por causa das redes de distribuição dos supermercados, a cenoura está apanhada uma segunda,
tá limpa, tá embalada, vai para uma central de distribuição, tipo o Marl, depois vai para uma central de distribuição secundária de uma cadeia de supermercados, chega ao frigorífico do supermercado, passa mais 2 dias ali, depois vai ali nas prateleiras do supermercado e espera mais 2 dias para o consumidor comprar. E no facto é que o consumidor está a consumir uma cenoura que passou 10 dias entre o momento de for apanhada e o momento de ser consumida. Isso tem grande impacto na valor nutricional do alimento. Outra externalidade negativa da produção industrial agrícola pode ser a utilização de produtos químicos, que vão depois, nos meios naturais onde que essa produção é feita, vão destruir parte dos ecossistemas. Agora há grande debate na França, por exemplo, na utilização dos neonicotinoides, que são inseticídios que, infelizmente, não são seletivos. Então, há uma praga que vai atacar, por exemplo, agora a beterraba do açúcar. Essa beterraba precisa de tratamento químico, porque, por razão da produção muito centralizada, se vem uma praga e vai destruir 1000 hectares, são desperdícios enormes. E então, a única maneira de garantir a colheita vai ser de utilizar esse inseticida. Infelizmente, esse inseticida, apesar de matar a praga que ataca a beterraba, vai matar as joaninhas e os outros insetos auxiliares que são benéficos para o ecossistema ou até para a própria beterraba. Outro efeito negativo da massificação, da industrialização da agricultura pode ser, por exemplo, os desperdícios de energia pelo transporte. Não? Então, isso vai criar, com certeza, emissões de dióxido de carbono, transportar esses alimentos em grandes distâncias. Também a embalagem, por causa dessas necessidades de distribuição e da escalada da distribuição, muitas vezes os alimentos vão ser embalados. Isso está a criar lixo, uma grande quantidade de lixo, e isso também é um problema que, hoje em dia, chega a um ponto crítico, onde já não sabemos o que fazer com o nosso lixo. Durante anos foi enviado em países em desenvolvimento, e agora estamos a ver as catástrofes ambientais naqueles países. E então, vamos ter, obviamente, de parar de mandar para ali o lixo, mas também não vamos deixar o lixo no seu próprio campo e nas nossas próprias cidades. Então, com certeza que temos que questionar o modelo industrial da produção alimentar também por essa razão. Esse conceito que consiste a ver essas limitações da massificação e da centralização da produção agrícola não é um conceito novo. Estamos agora a ver grandes danos, grandes externalidades por causa da existência desse modelo industrial, mas basicamente podemos voltar ao século XIX com o conceito de metabolic rift, que em português pode ser brecha metabólica, acho eu, que foi um conceito que foi teorizado pelo Marx e que explica que enquanto a produção capitalista ou a produção de valor se faz nas cidades e que as cidades são cada vez mais grandes e densas, precisam cada vez mais de utilizar recursos que venham de fora. E então o campo se torna um bocadinho um recurso que é abusado pela cidade. Então essa relação parasítica da cidade sobre os ecossistemas exteriores das cidades e sobre o campo são mais ou menos enquadrados, essas considerações, no conceito de metabolic rift do Marx. Então, à frente dessas limitações, há pessoas desde os anos 70 e até um bocadinho antes, que começaram a pensar que vamos ter de encontrar uma nova maneira de produzir os alimentos, vamos ter de questionar essa massificação, essa industrialização, e então surgiu o conceito de agricultura sustentável.
basicamente, dos critérios principais para descrever a agricultura sustentável é uma menos dependência aos aditivos exógenos, isso quer dizer uma menos dependência a matérias, fluxos de energia que não podem ser produzidos ou que não estão já integrados ao ecossistema. Então, a ideia é usar o melhor possível as condições existentes no ecossistema, adaptando as técnicas de cultivo ao clima específico de um sítio, ao solo específico de um sítio, a tentar usar os ritmos naturais, as sinergias entre as vários tipos de fauna e de flora de um sítio para criar mais produção sem ter recursos à energia que vem de fora ou a materiais sintéticos. Então, a ideia é de fazer uma agricultura que tem o menor impacto, basicamente, nos ecossistemas. Então, para fazer isso, tem de se ter uma abordagem metabólica, tem de se ter uma abordagem holística, como dizemos, não? O termo é holística, que quer dizer que, em vez de ver só um pedaço de terra e pensar a fazer um cultivo nesse pedaço de terra, temos de ver todas as dimensões à volta dessa atividade, que sejam essas dimensões ambientais, mas também as dimensões econômicas, as dimensões sociais, a saber se esse terreno a cultivar cenoura, como pode trazer o mais benefícios possíveis e o menos danos possíveis em relação à sociedade, à economia, essas coisas todas. Então, as organizações não governamentais começaram a definir critérios de quais são essas boas práticas ou de quais são esses modelos de agricultura sustentável. Então, os grandes critérios, as grandes ideias são valorizar a produção de proximidade, primeiro. Então, circuitos curtos que vão garantir o menor impacto ambiental e uma garantia de qualidade também. Outro aspecto da agricultura sustentável é privilegiar uma agricultura que beneficia economicamente ao produtor. Então, privilegiar uma produção, se calhar a menor escala, uma produção do que podemos também chamar agricultura familiar, se calhar em redes de pequenas empresas, colaborando umas com as outras, e com circuitos de comercialização diretamente do produtor ao consumidor, que isso também permite ao produtor de ter mais valor da sua produção. A ideia também é usar a tecnologia não para construir máquinas que vão consumir petróleo ou inventar novos químicos que vão criar mais danos no ecossistema, mas usar a tecnologia de uma maneira inteligente, por exemplo, a desenvolver ferramentas de optimização. Ferramentas que vão permitir aos agricultores de planear melhor os seus cultivos, de valorizar melhor ou de distribuir de maneira melhor a sua produção. E a ideia também da agricultura sustentável é que ela integra benefícios sociais. E para que isso aconteça, ela tem de ser desenvolvida, essa agricultura, com uma governança participativa. Isso quer dizer que o produtor, a vizinhança, os consumidores, todas as pessoas vão ter de dizer qualquer coisa e dar a sua opinião e participar a criar essa agricultura sustentável. Então, são mais ou menos isso. Proximidade, uma economia que permite ao produtor de viver melhor da sua produção, inovação para ser mais respeitadores do ambiente e mais produtivos sem externalidades negativas e uma governança participativa. Acho que devíamos todos
Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa normal na cidade, trabalha 8 horas por dia e depois vai ao supermercado e em 15 minutos, 30 minutos vai comprar alimento. Isso parece muito menos tempo que essa pessoa dedica a muitas outras atividades, enquanto a alimentação é uma coisa fundamental. Eu acho que um sistema alimentar ideal devia fazer que cada pessoa participe na produção, na distribuição do alimento. E não quer dizer que as pessoas vão parar de trabalhar 40 horas por semana e vão ter de ir cavar no campo. Não. Mas pessoas podiam se dedicar mais à produção de alimentos, mas outras pessoas podiam dar 3 ou 4 horas por semana, por exemplo, para distribuir no seu bairro a produção do agricultor, ou para manter um website que permite às pessoas de encomendar em circuito curto as suas hortaliças a uma cooperativa de produtores. Então, acho que cada cidadão devia encontrar uma maneira de interagir com o sistema alimentar a uma maior ou menor escala, mas ser envolvido. Acho que isso é muito importante. Então, se voltamos agora a um conceito um bocadinho mais específico de como podíamos integrar a agricultura sustentável à cidade, agora a prática mais reconhecida, mais considerada de produção sustentável tem a ver com a agricultura biológica. A agricultura biológica é basicamente são guidelines, são restrições que impedem aos produtores de usar químicos de síntese. Agora, no contexto da cidade, obviamente, os terrenos agrícolas, os espaços verdes que podiam ser convertidos em espaços de produção alimentar são relativamente pequenos. Se calhar, podemos encontrar em Lisboa terrenos baldios, abandonados, no centro da cidade ou à periferia da cidade, que vão ter meio hectare ou 1 hectare, e por causa desse tamanho, era muito fácil, sem químicos, criar uma produção agrícola que seja viável e que não necessita os meios da produção industrial. O que é engraçado, no caso de Lisboa, é que havia sempre, até os anos 50, agricultura na cidade. E não era só jardins botânicos e hortas de pessoas. Havia grandes espaços de produção agrícola à vocação econômica. O passado disso, podemos voltar até o século XVIII ou XIX para ver que os conventos que eram instalados na cidade, e quando a urbanização começou a se fazer à volta dos conventos, os conventos sempre manteram terras agrícolas para a sua própria autossuficiência alimentar. Os conventos produziam os próprios alimentos. E então, uma vez que os conventos fecharam, ou que as ordens fecharam as atividades nesses conventos, muitos desses espaços de produção agrícola se tornaram espaços de produção para alimentar os mercados da cidade. Isso quer dizer, pessoas recuperaram essas hortas dos conventos e das ordens religiosas para continuar a produção e vender nos mercados das cidades. E, por exemplo, as pessoas não sabem, mas até os anos 50, e tenho até umas fotografias, não sei se eu vou encontrar aqui uma maneira de mostrar essas fotografias, numa zona como a Benfica, ou como a Ajuda, ou como a Marvila, até os anos 50 havia grandes produções de alface, de cebolas nas encostas do centro de Lisboa, mesmo no centro. Então, o que aconteceu é que com essa centralização e com o facto que a produção agrícola foi mandada para fora das cidades, todos esses espaços ou foram urbanizados, não? Ou se tornaram terrenos baldios. E Lisboa é uma das cidades na Europa que tem mais espaços abandonados. Por exemplo,
a Câmara Municipal de Lisboa acabou esse ano de criar, isso é o termo, criar 327 hectares de espaços verdes. Como que se cria 327 hectares de espaços verdes na cidade? Criar queria dizer que não era um espaço verde, então que havia lá um prédio e que arrasamos o prédio, tiramos o prédio para pôr lá um relevado e umas árvores. Não. Então, basicamente, a Municipalidade de Lisboa não criou nenhum hectare de espaços verdes, só tornaram espaços rurais abandonados da cidade, que não eram qualificados como espaços verdes, e eles transformaram esses baldios em espaços verdes. É mágico, não é? Então, são espaços verdes que não eram espaços verdes de facto, mas que se tornaram espaços verdes. 327 hectares. 327 hectares é enorme. Uma proporção pequena até desses espaços podiam já ser mais que suficiente para criar alguma produção agrícola de interesse econômico na cidade. Então, em vez de se afastar desses baldios, de esperar que sejam valorizados pela urbanização ou de os tornarem relevados, havia realmente uma oportunidade para criar espaços de produção agrícola que podiam até dar empregos às pessoas, responder a oferecer uma certa quantidade de serviços ecológicos, por exemplo, mantendo esses espaços de terreno permeáveis para as águas fluviais, também a produção iria captar dióxido de carbono, ia também temperar a temperatura e combater os ilhos de calor, porque se tem uma quinta no meio da cidade plantados com árvores e com plantas, vai com certeza arrefecer o clima da cidade nos momentos mais quentes do verão. E então, podíamos listar uma grande quantidade de benefícios que a cidade podia obter se tornava alguns terrenos abandonados em terrenos agrícolas. Eu fiz aqui uma listagem, então vou partilhar o ecrã para mostrar aqui algumas desses benefícios que podiam emerger da criação de espaços de produção agrícola na cidade. Deixem-me só aqui fazer um zoom para conseguir se ler melhor. Assim. Então, temos aqui. Então, eu criei vários polos de benefícios, ou vamos dizer, vários polos de funcionalidades que uma infraestrutura que se dedica à produção agrícola na cidade podia ter. Então, com certeza, em termos de educação, temos uma infraestrutura, uma plataforma para sensibilizar as pessoas ao alimento, de onde vem o alimento, qual é a diversidade botânica alimentar, como uma planta cresce, realmente dar interesse às pessoas a essas coisas. Ao nível do ambiente, ali há imensos benefícios para o ecossistema da cidade. Estou a falar então de melhorar a qualidade dos solos, a qualidade do ar e também a qualidade da água. Esses espaços podiam também servir a uma certa escala para fazer depoluição a alguns cultivos agrícolas que se calhar não são para a alimentação humana, mas podem servir para outras coisas que podem fazer depoluição. O que estava a falar, uma coisa muito importante em termos de ordenamento do território é a requalificação dos espaços. Estava a dizer, um espaço é abandonado, as pessoas imaginem uma quantidade de problemas, está lá um terreno abandonado, tem de ser fechado, porque senão o pessoal vão deitar lá o óleo do motor do carro, vão deitar lá lixo, e pessoas imaginam também que nesses espaços acontecem atividades ilegais, não sei o quê, então
em vez de ser esses terrenos abandonados, requalificamos esses terrenos e, em vez de urbanizar, criamos aqui uma nova atividade. Também tem uma qualidade paisagística, em termos de ordenamento do território, uma quinta urbana, que tinha árvores, que tinha camas de beterrabas, de feijões, tem uma verdadeira qualidade paisagística. Umas pessoas de um bairro têm uma quinta ao lado de casa, podia passear lá até no fim de semana, olhar a couve, olhar a beterraba, é mesmo bonito, não? Tem uma qualidade paisagística e podia servir, porque a pressão sobre a biodiversidade na cidade é enorme, há muito poucos espaços de refúgio para pássaros, morcegos, animais, insectos. Então, essas hortas podiam também ser refúgios de biodiversidade. Em termos de desenvolvimento econômico, com certeza que criar um setor econômico de produção agrícola podia trazer emprego, porque se criamos, imaginamos que uma pessoa que pode tirar uma formação para se tornar horticultor biológico, em 6 meses, pode aprender a cultivar alfaces, couves, flores comestíveis, qualquer produto de uma qualidade que dá para comercializar. Então, em 6 meses, uma pessoa não qualificada, e sabemos todos que hoje em dia os trabalhos para as pessoas não qualificadas não são muito gratificantes. Pessoas, hoje em dia, há o maior sector empregador de pessoas não qualificadas é a hostelaria e o turismo. E então, pessoas que não têm qualificação ficam quase sempre com ordenado mínimo a trabalhar na cozinha do restaurante, a limpar quartos no hotel, a fazer com portaria para um Airbnb, mas muitas vezes os níveis de remuneração é o salário mínimo. Enquanto uma pessoa que ia se tornar horticultor biológico, se pode comercializar quase diretamente ao consumidor ou através de uma plataforma de distribuição que lhe permite de ficar com uma grande parte do valor, essa pessoa podia realmente, em meio hectare, se calhar, trabalhar 35 ou 40 horas por semana e receber um ordenado líquido de 1.000 a 1.200 euros por mês. Imaginamos que em meio hectare isso é possível para uma pessoa. A Câmara de Lisboa acabou de criar 327 hectares. Se fazemos aqui o cálculo, já dava, se tornamos esses 327 hectares em micro-quintas urbanas, já criamos 700 empregos. Eu vi que a Margarida está aqui a colocar uma questão, então vou tentar. Margarida, vou tentar te deixar falar. Não, acho que eu perdi aqui a. Ok. Margarida, se tens uma questão, podes colocar no Q&A e depois vou tentar responder. Vou voltar para o diagrama. Então, sim, donc estava a falar de desenvolvimento econômico. Donc, pode ser também essa atividade uma atividade de inserção econômica, como eu estava a dizer, pessoas que não têm qualificação ou que têm um percurso profissional que são em dificuldade, podiam, através dessa atividade agrícola, encontrar uma nova atividade, não? Uma nova vocação. Em termos de lazer, o espaço da horta pode dar para receber visitas, fazer atividades de fim de semana, à volta de workshops para crianças, para públicos adultos, há uma quantidade, a partir do momento que temos uma infraestrutura e um espaço natural na cidade, é possível ter ali cursos para a produção de cosméticos naturais, cursos para fazer a cerveja artesanal, não sei, pode-se imaginar uma quantidade de atividades periférias que podiam acontecer neste tipo de espaço. Margarida, eu estou a ver aqui que
estás a pedir para o áudio, então, em princípio, eu não sei como fazer isso. Maria. Ok, não estou bem a perceber, mas vamos esperar para o fim para responder às vossas questões. Sim, nós estamos a pedir à Margarida para ativar o som, mas ela deve estar com alguns problemas, que ela escreveu aqui a dizer que está com problemas no Zoom, portanto não deve estar a conseguir ativar o som. Ok. Ok. Bom, vou continuar com o diagrama e depois eu vou passar rapidamente a uma outra secção que explica um bocadinho agora o que vai ser preciso para ver a emergência desse conceito, para ver um modelo de microquinta urbana acontecer. Vou acabar com o diagrama e depois vou falar das condições que vão ser precisas de reunir para ver um dia um verdadeiro grande projeto ambicioso d'agricultura urbana ou d'agroecologia urbana existir numa cidade como Lisboa. Então, só para acabar com o diagrama, essa dimensão de lazer, de atividades de fim de semana, de tempos livres, e com certeza uma grande dimensão do que pode oferecer uma infraestrutura como uma microquinta urbana, e também, nesse âmbito, há essa ideia de ser em contato com o espaço natural, basicamente, é criar um espaço verde que vai além dos jardins, dos relevados dos jardins, e que cria um novo espaço para as pessoas passear e apreciar o espaço natural na cidade. Em termos de saúde, obviamente, criar microquintas com agricultura biológica à proximidade do consumidor vai dar a possibilidade ao consumidor de comprar, de acceder a um alimento fresco, extremamente saudável, com garantia de qualidade. Porque o próprio consumidor, que vive na vizinhança da microquinta urbana, vai lá e pode ver a cenoura, a batata, o nabo, sair da terra, ir para o seu cesto, e ele vai para casa e tem a certeza que está lá um produto que é tangivelmente saudável e que podes ver que é saudável. Isso tem a ver com a segurança alimentar. E então, para resumir isso, eu escrevi aqui que, basicamente, ter uma produção local e biológica vai garantir alimentos em quantidade, depende da superfície que vamos dedicar, vamos utilizar para fazer essa produção na cidade, mas como eu estava a dizer, há imensas zonas urbanas rurais e periurbanas rurais, então há quase um potencial sem limite para produzir alguns tipos de produtos na cidade, alimentos de qualidade e em diversidade também, porque a partir do momento onde a cidade tem uma multiculturalidade alimentar enorme, uma cidade como Lisboa tem pessoas que vêm de todos os países do mundo e essas pessoas todas têm culturas gastronómicas diferentes também e então precisam de produtos muito diversificados e muito diferenciados. E o facto de ter a produção muito local e em contato com o consumidor pode fazer que um agricultor pode responder diretamente e de maneira muito eficiente às necessidades em termos de diversificação da produção. Imaginamos que temos uma microquinta urbana e vem aqui uma pessoa que diz eu só consigo comprar malaguetas, por exemplo, da minha terra, ou só consigo comprar uma batata doce da minha terra na loja chinesa ou no supermercado, eu sei que aquilo vem de muito longe, eu gostava de comprar aquilo localmente. E isso cria uma oportunidade para o produtor local de responder a essa necessidade. Então, o que estou a explicar também é que esses espaços de agricultura dentro da cidade são também espaços para valorizar a multiculturalidade da cidade, para mesmo dar a reconhecer uma parte da identidade da cidade
que é essa identidade das culturas gastronómicas e das nossas culturas alimentares, que são coisas que têm imenso valor e que têm de se partilhar, e essas quintas urbanas podiam ser lugares de encontro dessas culturas alimentares e dessas um espaço de partilha, um espaço para valorizar essa multiculturalidade. Agora, para passar a um diagnóstico mais específico e saber o que podia-se fazer em Lisboa e, eventualmente, qual é o modelo específico que podíamos ver aparecer em Lisboa. Eu sei que não há uma solução que podemos já, hoje, sem pensar e sem analisar e sem ver a realidade do sistema alimentar da cidade, não podemos inventar hoje, de maneira sintética, uma solução, um modelo perfeito. A metodologia para a criação do modelo de microquinta urbana tem de ser uma metodologia dinâmica e adaptativa. Isso quer dizer o quê? Temos de ver onde é que são os terrenos. Quais tipos de terrenos? A partir desse momento, quais tipos de cultivos podiam, de maneira mais eficiente, ser produzidos nesses terrenos. Depois, vamos ter de ver quais são os recursos que podemos integrar numa abordagem metabólica a essa infraestrutura de produção. Isso quer dizer o quê? Na agricultura, por exemplo, uns dos recursos que precisamos são compostos, são adubos, são fertilizantes. E então, eu tinha feito, por exemplo, um estudo rápido a nível do bairro da Ajuda, que é um bairro que está situado na parte ocidental da cidade de Lisboa. Eu tinha pensado, era um exercício intelectual, mental que eu fiz, vou tentar imaginar se eu fazia aqui, eu pegava um terreno na Ajuda, como que eu fazia para ter os adubos, os compostos, os substratos que eu precisava para integrar no meu cultivo, para alimentar a terra, para alimentar as hortaliças. E, incrivelmente, eu descobri que se esse terreno ficava no meio da freguesia, e há imensos terrenos baldios, por exemplo, na encosta do Palácio, na antiga Quinta de Bonfim, porque quando o Palácio foi construído, tinha de se alimentar as pessoas do Palácio, e então havia grandes zonas de produção agrícola ali na Ajuda. Alguns desses terrenos ainda existem e não foram urbanizados. Então, eu olhei no mapa, e olhei para o terreno baldio e disse, ok, se amanhã eu faço essa quinta aqui, onde é que vou encontrar o composto? Eu vi que no raio de 500 metros havia 12 restaurantes. E então, era muito simples pedir aos restaurantes, em vez de pôr, muitas vezes os restaurantes têm de pagar um serviço de recolha dos resíduos, não? Dos resíduos orgânicos. E, dependamente da produção de lixo, eles têm de pagar mais ou menos para que esse lixo seja recolhido. A Quinta Urbana podia recuperar esses fluxos de matéria orgânica, que são restos de cozinha, não? São materiais compostáveis, e compostar no sítio da Quinta para usar depois esse composto na Quinta. Isso será, então, os restos de cozinha e esse fluxo de matéria, vamos dizer, que tem mais nitrogênio que uma matéria fresca. São cascas de batatas, são restos de fruta, essas coisas. Para fazer um bom composto, também é preciso um material seco. Eu descobri que 500 metros à volta, no espaço à volta desse sítio que eu tinha escolhido de maneira totalmente arbitrária para implantar possivelmente uma quinta, havia vários espaços verdes da freguesia da Ajuda e o jardim botânico. Eu fui ao jardim botânico para pedir a eles o que vocês fazem com os restos das podas. Elas têm buchos, têm arbustos, têm relevados,
E então vão podar, vão cortar as relvas, vão podar as servas, vão podar os buchos. E eu pedi, o que vocês fazem com essa matéria orgânica que é mais linhosa, tem mais carbono? E elas dizem, vamos pôr em sacos grandes, e mais que isso, eram sacos de plástico, e depois vem um reboque, vem um caminhão, e o caminhão leva para fora da cidade ou para um sítio qualquer, e elas têm de pagar para o caminhão vir buscar os restos de podas do Jardim Botânico. E então eu percebi, ok, os restaurantes podiam dar o composto verde, o Jardim Botânico podiam dar o composto mais carbono, mais seco, podemos dizer assim. Misturando os dois, eu já tinha dezenas de metros cúbicos de composto, que é mais que suficiente para a quinta, todos os anos. Depois pensei, ok, tudo bem, o composto vai alimentar a terra, vai criar fertilidade, mas não podemos cultivar o mesmo terreno vários anos sem trazer fertilização. Essa fertilização é para alimentar propriamente os cultivos. Eu pensei, no campo, o que se faz? Utilizamos o estrume dos animais, o estrume das galinhas, o estrume dos cavalos, vamos madurar, vamos curar, e depois vamos integrar as camas de cultivo para alimentar as plantas. Eu descobri que, no raio de 1 quilômetro à volta desse terreno que eu tinha designado de maneira arbitrária como um potencial terreno para essa quinta, que havia a GNR montada, que é aquela GNR que anda de cavalo para os desfiles e as paradas. Havia o Centro Equestre Português, que fica mesmo na calçada da Ajuda. E havia até um pequeno centro equestre em Monsanto, e que todas essas... Eu fui lá falar com a GNR, fui lá falar com o Centro Equestre, e todos estavam, no mesmo caso que o Jardim Botânico e com os restaurantes, a dizer, para nós o estrume do cavalo é um lixo, temos de pagar para um caminhão vir buscar, e então, com certeza, que se o senhor precisava para a sua quinta aqui no bairro, nós oferecíamos o estrume de cavalo. E então eu descobri que, se calhar, ainda mais fácil na cidade ter composto e estrume de borla que no campo. E que às vezes no campo tem de se mandar vir ou tem de se comprar. E então, isso é uma maneira de... Não há um modelo, estava a tentar explicar, não há um modelo, mas com uma metodologia dinâmica, podemos ver oportunidades. Podemos pensar, vamos fazer agricultura na cidade e agora, qual é a melhor maneira de valorizar a produção? Onde é que vou buscar energia? Onde é que vou buscar a água? E daqui vou dar 2 ou 3 outros exemplos que fazem que a agricultura da cidade podia ser a agricultura mais optimizada, mais eficiente e mais rentável que a agricultura no campo. Por exemplo, há um grande stress no campo sobre os recursos hídricos. E sabemos que a água, a irrigação é absolutamente essencial para a agricultura. O facto de ter grandes zonas de produção muito concentradas faz que nas zonas de produção agrícola no campo há muito stress nos recursos hídricos. A falta de água, todos os verões há problemas de seca, e os agricultores já não sabem como vão conseguir criar novos espaços agrícolas com falta da água. O que acontece no contexto de Lisboa é que atualmente não há nenhum stress nos recursos hídricos, e quando eu estou a falar de recursos hídricos, estou a falar das freáticas, estou a falar das aquíferas subterrâneas, dos poços, das cisternas, das minas que antigamente alimentavam a cidade antes da cidade ter água canalizada. Hoje em dia, a água vem, está captada no Tejo, a algumas dezenas de quilómetros de Lisboa, está tratada e vem num cano até nós. Há 100 anos, há 150 anos, havia dezenas de milhares de pessoas a viver em Lisboa e não havia água canalizada. Isso quer dizer que existia centenas de poços e centenas de fontes, de bicas,
que alimentavam a cidade em água. O que é incrível é porque agora só utilizamos água canalizada, esses recursos são totalmente intactos e não são aproveitados. O que estou a dizer é que se íamos criar zonas de produção agrícola na cidade, até podíamos ter uma quantidade brutal de água que já existe, esses poços já existem. Eu sei muito bem, porque em 2018 eu criei um grupo de trabalho com o hidrólogo do Instituto Técnico, na perspectiva de criar essas quintas dentro da cidade. Eu tinha pensado, vou ir lá falar com o hidrólogo para saber se ele pode me dizer se vamos conseguir ter água para regar as nossas hortaliças. O homem ficou muito entusiasta porque, como hidrólogo, ele tinha imensa vontade de fazer esse trabalho sobre a memória da cidade, que era recuperar os antigos registros e ir ver se esses poços ainda estavam existentes, se estavam entupidos, se as antigas cisternas ainda podiam ser utilizadas, e fizemos um mapeamento de todos os poços, de todas as minas, de todas as cisternas, de todas as antigas canalizações desses recursos hídricos naturais, de Monsanto até o Rio, até Belém. E encontramos mais de uma centena de poços, minas e cisternas. Então, fazer agricultura da cidade era também uma maneira de recuperar essa memória, de recuperar essas infraestruturas e de aproveitar esses recursos hídricos que hoje em dia não servem para nada. Então, podes ver que temos sol, temos terrenos abandonados, temos materiais, fluxos de matéria orgânica e até fluxos de energia, porque na cidade é muito fácil produzir energia ou aceder à energia. Temos recursos hídricos. Então, em termos de fundamentais, mesmo em termos práticos, podemos ver que temos todas as condições para realizar produção agrícola. Agora, o outro lado dessa situação é ok, podemos produzir, mas seja que é pertinente produzir na cidade. Se calhar, as superfícies são tão pequenas que nunca vamos conseguir uma escala que vai fazer que os preços vão ser competitivos e então temos água, terreno, China, não sei o quê, mas vamos produzir uma batata que custa 10 euros o quilo e então não tem interesse. Então, na metodologia para tentar perceber a potencialidade de realização desse modelo de agricultura na cidade, tem a ver com o diagnóstico do potencial de comercialização e do potencial de valorização da produção. E aqui também, felizmente, depois de um exercício assim de pesquisa, acabei de descobrir que era extremamente rentável, apesar de ter pequenas superfícies, por várias razões. Hoje em dia, a produção de produtos de alto valor acrescentado, estou a falar de produtos biológicos, não? Que têm um nível de qualidade que faz que a valorização é melhor no mercado, que também são produtos diferenciados por causa de ser produtos específicos. E então vou dar exemplos. Flores comestíveis, legumes antigos ou legumes raros, são coisas que são procuradas, cada vez mais procuradas pelos restaurantes. Há agora uma grande moda da alimentação vegetariana ou da alimentação baseada em hortaliças ou em plantas. E o que acontece é, apesar de ter uma produção agrícola muito importante em Portugal, batatas, couves, feijão, tomate, esses produtos muito específicos, essas ervas aromáticas mais finas, esses legumes mais exóticos, não têm produção local. E então, um chefe em Lisboa que quer usar
uma salada muito fina, uma erva aromática tailandesa ou japonesa, ou que quer utilizar uma flor comestível na apresentação de prato, vai ter de comprar essas coisas através do MARL, o MARL que é o mercado de abastecimento da região de Lisboa, que é um mercado gigante de distribuição que fica fora de Lisboa, no exterior da cidade, e comprar através do MARL produtos, esses produtos bem específicos que vêm da França, da Itália e da Holândia. Então, se conseguimos dizer ao chefe, olha, não compras uma flor comestível que vem da Holândia e que uma caixinha vai te custar preço incrível, porque a flor comestível tem de ser refrigerada, tem de vir de avião, e então vais pagar uma caixinha de 10 euros para ter 3 flores comestíveis. Se conseguimos convencer este chefe que ele vai poder, em confiança, comprar esse produto localmente, com certeza que esses segmentos de mercado de valor, de alto valor acrescentado, são exatamente o tipo de segmentos de mercados que vão permitir a rentabilidade de cultivo numa pequena superfície e na cidade. Porque vamos recuperar todas as margens, todos os custos do transporte e até nessa perspectiva, podíamos imaginar que a rentabilidade desses produtos, se conseguimos demonstrar que produzindo localmente esses produtos não têm de percorrer centenas ou milhares de quilómetros, podemos imaginar que daqui a alguns anos, as instituições europeias, as instituições comunitárias, podiam remunerar os agricultores que iam fazer a produção local desses alimentos como um serviço ambiental. Porque o alimento não tem de percorrer tantos quilómetros, estamos a poupar emissões de dióxido de carbono, por exemplo, e então, em cima de receber o valor do produto da parte do cliente, do restaurante ou do consumidor final, essas quintas urbanas podiam justificar de criar uma mais-valia ambiental e até ter uma parte da rentabilidade proveniente de subsídios e de remunerações em relação aos serviços ecológicos que proporcionam. Então, eu tenho aqui um segundo diagrama para explicar que essa rentabilidade e essa viabilidade da agricultura urbana vai depender de um ecossistema, vai depender de um conjunto de participantes, do conjunto de atores, para criar as sinergias precisas para, como eu estava a dizer, ter acesso aos fluxos de energia, de matéria orgânica e mais uma coisa, e de ter uma comercialização que é eficiente e rentável. Então, aqui, eu fiz este pequeno diagrama que explica que particulares, organizações não governamentais, investigadores também, porque os académicos podiam ajudar também a desenvolver um novo modelo agronômico, e as empresas e as coletividades podiam participar em conjunto a criar um ecossistema que fazia que depois essa microquinta é viável. Então, aqui no diagrama temos a investigação, porque basicamente para criar esse modelo de agricultura vamos ter de experimentar, vamos ter de investigar, vamos ter de encontrar novos modelos de produção. Depois, na comercialização, vamos ter de ou criar novos redes de distribuição ou responder às necessidades do mercado local, dos comerciantes locais, dos restaurantes. Então, também isso faz parte do ecossistema. Depois, com certeza que se estamos a ver que esse modelo é viável em meio hectare e que depois pensamos na sua reprodutabilidade, vamos ter de ter as ferramentas e os conteúdos e o conhecimento acessível a pessoas que depois podem reproduzir o modelo. Então, vai ter de se mutualizar as técnicas, se mutualizar os conhecimentos, criar conteúdos informativos,
em open source, para que uma vez que o modelo emerge e se torna reprodutível, é comunicado e pode ser reproduzido o máximo possível. E depois, a parte da educação e da sensibilização faz que também, para ajudar a rentabilidade e a viabilidade dessas infraestruturas, desses lugares dentro da cidade, com certeza que workshops, debates, conferências, festivais, feiras de produtos naturais, esses são todos também atividades econômicas que podiam se juntar à produção agrícola para criar mais rendimentos para esses espaços. O que estamos a ver, então, vou parar a partilhar aqui do ecrã. O que estamos a ver, então, é que temos um contexto lato de uma necessidade de recriar modelos de produção mais respeitador do ambiente. Estamos a ver uma cidade que tem terrenos que precisam de novos usos. Estamos a ver a necessidade da parte do público de serviços de educação, de espaços diferentes, de espaços educativos, pedagógicos na cidade, de um contacto com o espaço natural. Estamos a ver todos esses recursos que não são aproveitados e que podiam ser integrados. Então, o que falta, provavelmente, é vontade política. E o problema é, como eu estava a explicar, esse conceito de fazer agricultura na cidade é um conceito relativamente recente. Uns grandes visionários dos anos, como Ribeiro Teles, por exemplo, em Portugal, dos anos 70, tinham feito a predição que no futuro as cidades tinham de ter espaço de produção agrícola, porque ia trazer imensos benefícios, mas há só 10 ou 15 anos que os académicos e que as instituições públicas estão a considerar esse assunto, estão a pensar nesse assunto. Então é extremamente recente e, infelizmente, não existe uma metodologia de avaliação da pertinência desses projetos e porque não existe indicadores ou matriz de indicadores. Por exemplo, vou explicar. Uma instituição pública, a Câmara de Lisboa, uma freguesia, veja a possibilidade de criar um centro cultural, ou uma sala multidesportiva, ou um jardim. E então, eles já têm indicadores que são realizados por urbanistas, por sociólogos, têm indicadores que vão permitir avaliar a pertinência. Tipo, vamos fazer um centro cultural, esse centro cultural vai permitir atividades intergeracionais. Ok, mais um ponto para o centro cultural. Vai permitir atividade pedagógica que permitem às pessoas de aprender novas línguas ou aprender qualquer coisa. Bom, e então essas matrizes de indicadores fazem que quando a Câmara acha que vai fazer um projeto, tem um sistema que vai avaliar a pertinência e a validade desse projeto. Infelizmente, as câmaras e as freguesias não têm indicadores que são adaptados para avaliar os benefícios da agricultura urbana. Então, isso é uma das maiores limitações à emergência dos conceitos de agricultura urbana. Felizmente, agora acabaram de sair, pelo período 2020 e 2030, alguns novos indicadores desenvolvidos pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas e pela Comissão Europeia. E esses novos indicadores de desenvolvimento incluem mais critérios que podiam ser a favor do reconhecimento dos benefícios da agricultura urbana. Só para dar
aqui contexto, uma coisa bocadinho contextual sobre isso. Deixa ver. Onde é que está o zoom? Onde é que estou? Achou que eu perdi? Eu perdi aqui a conexão. Acho que parou só a partilha de ecrã. Ok. Não sei onde é que está a janela do Zoom. Estou um bocadinho perdido aqui. Deixa ver se eu consigo voltar a partilhar o ecrã para mostrar os novos sets de indicadores de desenvolvimento sustentável que foram definidos esse ano para os 10 próximos anos. Eu já não consigo encontrar a página que me permite de fazer a partilha do ecrã. Na barra cá em baixo não tem o ícone do Zoom, como tinha há bocadinho. Sim, mas agora está-me dizer sign in. Seja que estou desconectado? Não. Deve estar noutra janela, deve ter essa por onde entrou e deve ter outra onde já está na chamada. Sim. Desculpem a todos, estou aqui e não vejo essa segunda janela, infelizmente. Experimente baixar as janelas todas e ver se aparece a chamada do Zoom. Sim. Tenho aqui Margarida. Tenho uma janela de uma discussão do áudio da Margarida. Tenho o Q&A. Então, vou no Zoom, vou no menu do Zoom e Show Manage Participant? Não. Window. Zoom. Panelistas. Olha, desculpa, estou um bocadinho perdido. Estou a tentar. Always Show Meeting Controls. Não, se já está na janela do Zoom, deve ser cá em baixo que era o Share Screen. Sim, mas isso, eu tinha uma coisa assim que desapareceu. Olha, eu não sei como fazer isso. Mas o pessoal está a ouvir, não? Sim, sim. Então, se calhar, vou só aqui, não vou mostrar o set de indicadores, mas vou os listar muito rapidamente. Então, os 17 novos objetivos de desenvolvimento sustentável que agora vão permitir definir os novos matrizes de indicadores para avaliar a pertinência ou a viabilidade de projetos em termos de desenvolvimento sustentável, tem a ver com a erradicação da pobreza. Bom, isso foi sempre indicador, enfin, foi sempre um objetivo que os indicadores estavam a abranger no passado, desde há muito tempo, não? Uma das grandes objetivos das Nações Unidas é de combater a pobreza. Como eu estava a explicar, o projeto de agricultura urbana pode trazer rendimentos superiores às pessoas não qualificadas que outros setores econômicos. Então, em princípio, o projeto ia responder a esse objetivo. Outro objetivo, que é o segundo objetivo, é reduzir a malnutrição e desenvolver agricultura sustentável. Lá, nesse caso, o facto do projeto só utilizar técnicas de cultivo biológicos e ter essa abordagem holística em termos de utilização de recursos, com certeza que responde também a esse objetivo de desenvolver uma agricultura sustentável. O terceiro objetivo é saúde e bem-estar. Como eu estava a explicar, ter um alimento de melhor qualidade, com certeza vai e mais diversidade, e o facto do público estar diretamente em contato com o espaço de produção vai sensibilizar as pessoas à diversidade alimentar botânica, vai fazer que as pessoas, se calhar, vão começar a comer mais verdes, se podemos dizer assim, e então, com certeza, que em termos de saúde, ter uma produção agrícola relocalizada dentro da cidade vai ter benefícios na saúde das pessoas e no bem-estar das pessoas. Educação de qualidade, que é o quarto objetivo.
com certeza o projeto responde a esse objetivo também, porque estava a dizer, esse projeto de Quinta Urbana pode servir de infraestrutura para atividades pedagógicas. Pode haver visitas de escolas, os putos podem fazer alguns trabalhos práticos em termos de botânica ou em termos de sensibilização à biodiversidade. Por exemplo, imaginamos que, como é um espaço natural na cidade, essa quinta tem muitos passarinhos. Os putos que se calhar não vejam, as crianças, desculpa, que não vejam um passarinho da vida toda, porque vivem no meio do betão, vão lá na quinta e vejam muitos passarinhos e ficam sensibilizados ao facto que existem animais na cidade e tem de se criar espaços como refúgios para esses animais. E imaginamos que uma das atividades pedagógicas que vinha depois dessa visita de um grupo escolar era, por exemplo, a montagem ou a fabricação de uma casinha para pássaros. Isso podia ser uma atividade pedagógica, um benefício educacional que o projeto podia trazer à comunidade. Depois, há outros objetivos que, se calhar, são também pertinentes, mas que não se aplicam tanto o projeto à igualdade de género. Por exemplo, basicamente, não há nada do projeto que vai tentar criar desigualdade de género. Então, ainda o objeto é alinhado com esse objetivo. O outro objetivo é água potável e saneamento. E como eu estava a explicar, se não estamos a usar água da rede para regar as nossas hortas, e que não estamos a poluir porque estamos a fazer cultivo biológico, vamos permitir de guardar ou de salvaguardar água no campo, por exemplo, que não vai ser utilizada porque uma parte da produção é relocalizada na cidade, e também porque vamos usar esses recursos hídricos subterrâneos que não são aproveitados, vamos deixar mais da água tratada para pessoas ter acesso à água potável ou a ter uma água potável mais barata. Então, em termos de gestão da água e de valorização das águas, o projeto, com certeza, também responde a esse objetivo. Trabalho decente e crescimento econômico. Já expliquei que, em termos de desenvolvimento local e econômico, criar esse sector agrícola na cidade vai criar oportunidades de emprego bem pago, de emprego onde o trabalho, uma grande parte do valor do trabalho vai diretamente pelo trabalhador. O nono objetivo de sustentabilidade para a década até 2030 tem a ver também com inovação e infraestrutura. Então, podemos ver que porque vamos fazer a agricultura mais intensiva ou mais eficiente ou mais optimizada num pequeno espaço, provavelmente vamos precisar de novas ferramentas de planeamento de cultivos, de novas ferramentas de prevenção dos riscos meteorológicos, ou no âmbito de criar um sistema onde vamos usar menos pesticidas e menos energia, vamos ter de desenvolver ferramentas de optimização. E então, há uma grande parte do projeto que tem a ver também com a criação de software e criação de soluções para ajudar os futuros agricultores urbanos a ter uma produção mais racional, mais optimizada para o benefício econômico dos mesmos produtores, mas também para criar menos gastos, não? E ser mais eficiente. Um outro objetivo muito importante é a criação de cidades e de comunidades sustentáveis, e então isso também não há dúvida que um projeto assim ia participar a esse objetivo. Já tinha falado de todas essas dimensões de serviços ecológicos ou ambientais de um projeto desse, a captação das águas pluviais, a captação de dióxido de carbono, a luta contra os ilhas de calor,
o reaproveitamento da matéria orgânica para a compostagem. Isso tudo vai criar comunidades mais sustentáveis. As comunidades nas quais os projetos vão existir vão realmente vers uma sustentabilidade acrescentada. O outro objetivo, estou a acabar a lista dos objetivos para a próxima década das Nações Unidas, é o consumo de uma produção responsável. Já expliquei que se os alimentos são produzidos localmente e sem produtos químicos, com certeza que em termos de responsabilidade ambiental e de responsabilidade social, há um grande benefício da parte do projeto nesse âmbito de produtos responsáveis. A ação contra a mudança global do clima é também um objetivo. Ali já tenho falado da captação do dióxido de carbono, e então, basicamente, o dióxido de carbono é dos elementos que participam mais à mudança climática através do aquecimento global. Então, com certeza que o projeto participa a diminuir ou a captar, pelo menos, a captação, a sequestração do dióxido de carbono. A vida na água é a mesma coisa, eu já expliquei, não vamos usar químicos e então não vamos pôr químicos na terra que depois vão para os rios e para o mar e que vão danificar a vida aquática. Em termos de vida terrestre, que é o penúltimo objetivo para a década de desenvolvimento sustentável, a proteção da vida terrestre, já expliquei que esses espaços de quintas urbanas podiam ser refúgios para a biodiversidade. Como eu estava a explicar, podiam ter zonas não cultivadas de habitat para morcegos, para passarinhos, para lagartixas. Então, com certeza que o projeto responde a essa proteção da vida terrestre. E depois, o último objetivo de desenvolvimento sustentável é criar condições de paz, de justiça e de instituições eficazes. Com certeza, esse projeto é pacífico, mas a ideia de fazer um projeto participativo, um projeto que é inserido numa comunidade, vai criar um exemplo, vai criar uma boa prática de governança, que vai ser uma governança participativa, e então, nesse sentido, pode incentivar outras instituições estatais, governamentais, a também desenvolver práticas mais participativas. Então, podemos ver que, felizmente, os novos objetivos de desenvolvimento sustentável são ainda mais alinhados, ou vão ainda mais no sentido de demonstrar a pertinência de um projeto de agricultura urbana, que os antigos indicadores e os antigos objetivos. Isso me deixa pensar que vai ser mais fácil no futuro, a partir desse ano, de convencer municipalidades e freguesias de ter esse desafio de pensar na agricultura na cidade e de criar projetos ambiciosos da agricultura da cidade. Espero que eu consegui vos convencer da viabilidade, da pertinência e, eventualmente, de uma escala, eu não sei dizer isso, mas de uma reprodutibilidade ou de uma possibilidade de reproduzir ou de multiplicar espaços de produção agrícola na cidade. Espero que a apresentação não foi demais longa ou que conseguiram me entender. Eu não falo, o português não é uma língua nativa, e então, às vezes, eu fico a tentar encontrar uma palavra, mas espero que foi tudo entendido. E agora podemos passar à parte das perguntas. Eu fico com todo o prazer e a vontade de responder às vossas questões. Agora, vou ir ver aqui no módulo
o Patrick, alors vou responder live à questão do Patrick. Espero que vocês estão a me ouvir. Então, o Patrick está a perguntar onde é que se pode acompanhar o desenvolvimento das propostas do projeto que apresentei. Basicamente, como eu estava a explicar, não estou sozinho nessa ambição e nessa vontade de ver projeto desse existir. Há outras pessoas interessadas. Infelizmente, na minha comunicação com as instituições locais, com a Municipalidade de Lisboa, com a Universidade de Lisboa, para agora, eu sou mais ou menos interlocutor singular com essas pessoas nessa questão de promover o projeto. O que estou a dizer é que não tenho pessoas interessadas no projeto, tenho pessoas que ajudem no processo de dar a conhecer o projeto, mas não tenho núcleo, não tenho grupo de pessoas mesmo dedicadas a me acompanhar. Estou bocadinho sozinho, estou bocadinho assim nesse caminho sozinho para agora. Foi também por isso que eu decidi participar ao Festival do Mundo, porque achava que fazer essa apresentação hoje, se calhar, ia me ajudar a recrutar voluntários, a recrutar pessoas que vão me ajudar, primeiro, a definir o conceito, a ver as oportunidades, a ver as potencialidades, e depois me ajudar também a convencer instituições, a convencer investidores. O travão principal que eu tenho até agora, por exemplo, é encontrar terrenos que as instituições podiam ser capazes de disponibilizar. Por quê? Porque, basicamente, o preço do metro quadrado na cidade é muito maior que no campo, e então, ainda que há imensos terrenos baldios, hoje que pertencem a privados, é impossível comprar ou alugar para fazer um projeto de agricultura. Felizmente, muitos desses terrenos pertencem à fazenda pública. Isso quer dizer que uma grande maioria dos prédios, dos terrenos rurais, dos terrenos não urbanizados na cidade e na zona periférica da cidade, pertencem ao Estado português, o ministro das Finanças, basicamente, pertencem à Câmara Municipal de Lisboa ou pertencem às juntas freguesias. E depois há dois ou três outros proprietários do foncier urbano, que são a Santa Casa da Misericórdia e mais uma ou duas fundações. Então, a ideia, porque é impossível comprar esses terrenos, e também é impossível que a Fazenda Pública ou a cidade de Lisboa cede definitivamente terrenos para fazer agricultura, a ideia era convencer que, por causa de ter demonstrado todos esses benefícios para a comunidade, convencer a Câmara ou convencer o governo de disponibilizar num período de 5 anos ou de 6, 7, 8, 10 anos, terrenos abandonados que, depois de ser utilizados durante 5, 6, 10 anos para fazer agricultura na cidade, ainda podiam ser devolvidos ao Ministério Público ou à cidade para um projeto de construção ou para qualquer outra utilidade. A ideia era convencer todas essas instituições que têm terrenos de criar uma bolsa de terrenos, podiam pôr um conjunto de terrenos ali, um fundo, podemos chamar isso um fundo de terrenos, uma bolsa de terrenos, e depois, uma vez que são formados novos agricultores urbanos, depois as pessoas que têm a qualificação para criar essas quintas e gerir essas quintas podiam aceder com uma renda acessível a esses terrenos durante algum tempo.
Então, para acabar essa resposta ao Patrick, eu convido todas as pessoas a me mandar um e-mail. Então, acho que, em princípio, eu devo conseguir aqui nas respostas à questão do Patrick escrever o meu e-mail e, através desse e-mail, podem me contactar e depois eu fico a vos conhecer, se vocês quiserem, podemos encontrar, podemos falar um bocadinho mais em detalhe do projeto ou de uma temática ou de uma área do projeto que podia vos interessar, pelo qual vocês podiam se investir no projeto ou querer trabalhar no projeto ou desenvolver no projeto. Ou eu posso também comunicar em vários eventos, em várias iniciativas que eu tenho em relação com a Câmara ou com o Estado português para ver o projeto avançar. Então, estou aqui a deixar nas respostas à questão. Se calhar é melhor deixar diretamente no chat, que é assim toda a gente pode ver. No chat, ok. Então, deixa ver. E o Patrick também gostaria de falar, se fosse possível. Sim. Então, vou abrir o... Mas acho que o Patrick não tem mute. Ele deve estar não, aqui. Já mudamos o modo do... Sim, estou a te ouvir. Sim, agora. Antes de tudo, obrigado pela apresentação. Comecei a ver só para ver se estava a funcionar a ligação, fiquei até ao final. Como podes ver, pelo menos a mim convenceste. E sim, o problema agora é que estamos um pouco em cima da hora, mas à parte dos detalhes que obviamente que tu partilhaste a nível da fazibilidade do... obviamente não há maneira agora assim à pressa de confirmar, nem sei quão realista é ou não, mas parece-me tudo muito plausível, dá para dizer isso, muito possível, digamos, e eu, apesar de sou longe de ser um especialista na área, mas tudo que eu tenho acompanhado nos últimos poucos anos é que realmente uma cidade, assim, seria quase obrigatório avançarmos para um projeto assim, devido a praticamente tudo o que tu mencionaste. Só para dar exemplos muito rápidos para os que ainda estão aqui, cada vez mais está-se a entender que para aumentar a biodiversidade na cidade não é preciso duplicar, por exemplo, ou triplicar a área de relevados. De quê? De relevados. De relevados, não, eu digo é que não é proporcional. Chega a haver pequenos corredores verdes dentro da cidade e principalmente fala-se agora cada vez mais de microflorestas que, para além dos efeitos de microclimas e etc., conseguem multiplicar por ordens de magnitude a biodiversidade dentro da cidade. E Lisboa é uma cidade que nós, se calhar, como cidadãos não vemos, mas ainda há muita biodiversidade. Aliás, até a BBC já fez reportagens de Lisboa como um exemplo de uma cidade com muita biodiversidade, mas pode-se potenciar, obviamente. E outra questão é realmente a produção da comida. Houve um estudo há uns anos que foi posto foi o Banco Mundial que mandou fazer. Provavelmente estariam à espera que a resposta daquele estudo sobre, digamos, o status quo da alimentação no mundo e do que é que seria o futuro, que o resultado seria, ok, temos que investir em mais tecnologias futuristas, verdes e etc. E o resultado, que foi um dos maiores resultados a nível de alimentação e de produção de alimentos através da agricultura, obviamente, chegou à conclusão que a solução é o microagricultor e que a quantidade de calorias que se produz em parcelas minúsculas, mas que são geridas por pequenas famílias, isto obviamente são realidades que são mais típicas no hemisfério sul, mas que seriam se calhar também uma nova solução outra vez para o hemisfério norte, como já foi outrora, é que a quantidade de calorias que se produz por área está também ordens de magnitude acima daquilo que uma agricultura extensiva consegue produzir. Não só isso, como
o que se produz ali alimenta uma família inteira, isto agora em termos globais, se calhar dependendo do que é a alimentação, mas consegue-se produzir em tanto excesso que a venda garante um rendimento para esses microagricultores. A pergunta seria, obviamente, no mercado e numa realidade europeia, ou neste caso concretamente de Portugal, se os cálculos funcionam dessa maneira, mas eu penso que com a precariedade que existe na sociedade portuguesa, este tipo de solução, e penso que alguns exemplos que tu trouxeste mostram que, ou pelo menos sugerem que a nível económico haja ali também uma oportunidade para ajudar muitas famílias e muitas pessoas a terem um rendimento de vida melhor do que têm agora, eventualmente até com um trabalho mais intensivo do que seria tratar de uma área. Exatamente. Só para ir no teu sentido, em termos de viabilidade económica, agora até no hemisfério norte, temos agricultores no Canadá. Eles têm um período de produção que vai de abril a outubro. E de abril a outubro, em 1 hectare, conseguem produzir o equivalente de 50 ou 70 cabazes semanais. E depois, em cima disso, vendem no mercado. E o Jean-Martin Fortier, que é um grande inovador nessa microagricultura, consegue produzir mais de 100 mil euros no hectare. Em termos de, estavas a dizer que às vezes tem de se ver se o modelo econômico era viável para Portugal e como que isso ia trazer rendimentos às pessoas. Eu já percebi que, se calhar, se meio hectare ou 3 mil metros quadrados dava para uma pessoa trabalhar 35 horas por semana e ganhar 1.000 euros líquidos. Isso não impede de imaginar um modelo colaborativo ou cooperativo, onde, por exemplo, 5 pessoas podiam se partilhar 1 hectare, com um sistema, eventualmente, que permite partilhar as tarefas, não? E retribuir as pessoas proporcionalmente no seu investimento temporal, no trabalho que vai realizar na infraestrutura. Podíamos imaginar um sistema de tokens, com o blockchain, por exemplo, e imaginamos que se há pessoas que querem trabalhar full-time e receber 1.000 ou 1.200 euros líquidos, podiam fazer isso, mas também podíamos imaginar pessoas com rendimentos baixos, porque têm horário de trabalho parcial, ou porque estão reformados com pequenas reformas, ou porque estão desempregados. Podíamos imaginar que essas pessoas podiam escolher de trabalhar 15 horas, 20 horas, e receber o equivalente e ser retribuído para ter um complemento de rendimento. O que estou a dizer, se o modelo está bem gerido, com um sistema de tecnologias de informação para realmente distribuir as tarefas, planear a produção, planear a distribuição, depois podia haver esse sistema cooperativo, onde é que as pessoas podem receber mais ou menos rendimento em relação ao seu envolvimento. Isso é uma coisa que é totalmente possível de imaginar. Sim, sim, eu penso que o grupo agora reduziu bastante e seria uma coisa realmente. Eu até gostaria, se calhar nos próximos meses, ao início do ano que vem, dedicar um pequeno fim de semana a esta temática e tentar convidar diferentes atores. Eu hoje, por exemplo, acompanhei uma outra palestra onde participou, e agora tenho que ir aqui às minhas cábulas, só um segundo. O Rui Neves Franco, que entre outros apresentou a rede DLBC Lisboa, e nem sei dizer o que é agora, qualquer coisa assim, mas ou seja, só que há ali estruturas que estão a ser criadas, algumas que já existem há mais tempo, onde projetos deste tipo conseguem encontrar uma sede ou um espaço, passam a ser praticamente uma incubadora para este tipo de projetos, envolvendo também a população.
E para mim a grande pergunta é, como tu já disseste, Lisboa tem áreas, principalmente ali por cima de Marvila, e pronto, há imensas zonas que são terrenos baldios. Como é que se tem acesso a eles? Como é que conseguimos, por exemplo, receber da Câmara Municipal a possibilidade de usá-los para os próximos 50 anos, etc, etc, para se o resultado do uso, entre aspas, intensivo, digamos, produtivo e social destas áreas se mostra como rentável e pronto, e também com uma mais-valia social e ambiental. Seria difícil. Sim, porque é assim, eu não quero estar a falar muito mais, mas há certas zonas que criaram jardins que são relevados gigantescos, que custam água para manter aquilo verde, que não produzem nada. É se calhar uma paisagem bonita para algum postal, e eu nem sei se isso, mas que são zero produtivos, custam dinheiro, comem recursos, pronto, neste caso água. Como é que se a cidade de Lisboa está disponível para este tipo de projetos, destes grandes jardins, como se vai vendo um ou outro já mais em direção aos subúrbios, como é que não vai investir e apostar numa área verde produtiva, quase tipo micro-agrofloresta, qualquer coisa Exatamente, desse? e que tem outras funcionalidades, porque é importante ter jardins e parques, tudo bem, é preciso, pessoas querem isso e faz bem à cidade, mas tem uma funcionalidade, e o problema é que essa qualificação dos espaços verdes é muito pouca vista na perspectiva de novos usos. Estamos sempre ali fixados no modelo de espaço verde recreativo. E é por isso que, sim, exatamente, sabes, só para confirmar o que estás a dizer, o custo da criação de um jardim, imagine, queres criar um jardim de 1 hectare. Tem de expor vedações, tem de expor lá água, irrigação, criar um bosque, pôr lá uma pessoa para manter, não sei o quê. O custo é 1 million d'euros por hectare. Para criar um jardim, 1 million d'euros por hectare. E a manutenção de 1 hectare de parque jardim na cidade é 100 mil euros por ano, por hectare. Esses dados são dados que eu tive de um colóquio aqui na França. Então, se calhar em Portugal é um bocadinho mais barato, porque se calhar a manutenção, o custo de manutenção é um bocadinho mais barato. Mas ainda parece quantidades de dinheiro incríveis e com certeza uma fração desses custos na escala de uma cidade como Lisboa podiam bem ser dedicados a um novo tipo de espaço verde, produtivo e com outros usos sociais. Com certeza. Bem, tu passaste o e-mail, suponho que alguns que estão cá escreveram-te. Vai-nos informando sobre momentos de troca de ideias ou de apresentação de ideias e penso que já ultrapassamos um tanto e quanto aqui a duração do evento. Quase. Anunciaste 2 horas? Sim, sim, sim. Tá bem, então já me calei. Olha, Patrick, se vocês têm mais 2 minutos, tenho aqui uma conclusão. Essa conclusão, basicamente, é olhar ao que estava a apresentar durante essa apresentação em 5 ângulos diferentes, em 5 perspectivas diferentes, para resumir muito rapidamente esses benefícios e essas funcionalidades em 5 temáticas. São 4 linhas por temática e vai permitir fazer um resumo, um bocadinho, de todas essas considerações que eu abordei durante a apresentação. Então, as 5 temáticas são sistema ecológico e biodiversidade. Acho que essa temática tem a ver com o ordenamento do território e o ambiente. Outra parte que tem a ver com o ambiente é o metabolismo urbano e a economia circular. O terceiro eixo é inovação e desenvolvimento. Isso tem a ver com novas práticas agrícolas, especificamente agricultura em meio urbano,
vamos precisar de inovação para criar essas novas técnicas ou as melhorar. A quarta temática é identidade e comunidade. Para mim, isso tem mais a ver no contexto mais lato com o desenvolvimento local, basicamente. E a quinta e última temática é informação e divulgação, com a emergência, através desse tipo de projeto, de uma economia da partilha e do conhecimento. Então, vou rapidamente fazer uma conclusão na perspectiva dessas 5 temáticas. Então, para a primeira temática, sistema ecológico e biodiversidade, ordenamento do território. A estrutura ecológica municipal visa assegurar a continuidade e complementaridade dos sistemas naturais no território urbano, a sustentabilidade ecológica e física do meio, as funções dos sistemas biológicos, a biodiversidade, o controle dos escoamentos hídricos e da circulação do vento, o conforto bioclimático e a valorização do patrimônio paisístico. Então, nessa perspectiva do sistema ecológico, basicamente, o projeto pretende responder a todas essas preocupações. Depois, em termos de metabolismo urbano e de economia circular, a perspectiva é reduzir o lixo e combater a poluição, limitar a dependência de recursos não renováveis através de fluxos de materiais orgânicos desenhados para reentrar na biosfera de maneira segura e sustentável, e não orgânicos para reutilização ou reciclagem. Também engloba os fluxos de conhecimento e saber-fazer através do design ecológico e comportamental, do consumo ambientalmente e socialmente responsável. Depois, a terceira perspectiva, que é sobre a inovação e o desenvolvimento da agricultura e meio urbano. A terceira perspectiva é o desenvolvimento de uma agricultura biointensiva ou permacultural em pequenas superfícies, sem produtos químicos de síntese, sem mecanização. Estratégias de desenvolvimento da biodiversidade e a valorização dos produtos agrícolas no contexto urbano atual. A quarta perspectiva sobre a identidade e a comunidade. Os objetivos é a recuperação da memória, da identidade do bairro através da interação social, desenvolvendo atitudes, competências e práticas ambientais de participação cívicas adaptadas às expectativas das pessoas para melhorar a qualidade de vida na cidade. Voluntariado, associações, o público em geral. E depois, o quinto e último, a quinta e última perspectiva, que é sobre a informação e a divulgação, que é no contexto mais abrangente da educação e dos serviços educativos. O projeto pretende desenvolver modelos econômicos colaborativos, do conhecimento, open source, atividades pedagógicas de sensibilização, visitas guiadas, workshops, debates, conferências e uma plataforma digital com conteúdo informativo e comunicação social. Voilà, está aqui resumo dos grandes objetivos que esse projeto pretende alcançar. Obrigado a todos por a vossa participação e espero vocês me mandam um e-mail muito brevemente ao sylvain@ecoemergente.org e daqui espero com vocês participar à emergência, e por isso que o projeto se chama Emergente, porque à frente da complexidade do sistema alimentar e à frente dos desafios que temos em termos de sustentabilidade, com toda essa complexidade, eu tenho a certeza que pode emerger novas práticas, que pode emerger de maneira quase orgânica e de maneira quase natural e de maneira quase espontânea. Eu acredito
que com a metodologia certa pode emerger esse modelo, o modelo de microquinta urbana. Então, espero estar em contato com vocês o mais rapidamente possível e eu vos desejo bom fim de dia. Aqui na França já são as 9 horas, então vou jantar. Aqui, por acaso, uma alface biológica da horta da minha mãe. E até breve. Muito obrigada, Patrick. Silvan, peço desculpa, isto agora é com os nomes. Muito obrigada, Silvan, obrigada por participar e por fazer parte deste nosso festival. Esperamos vê-lo então muito brevemente e muito obrigada a todos os participantes, apesar de já estarem aqui poucos, obrigada a todos. Até à próxima. Vocês também. E falem comigo quando acontece outro evento ou qualquer coisa. Falem muito comigo. Obrigada então. Até uma próxima. Tchau. Adeus. Até breve. Tchau, Adeus. tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite para vocês também. Obrigado.